Oi, gente! Agora nós iremos fazer um breve debate sobre a nossa obra O Cortiço e iremos correlacionar essa obra de Luiz Azevedo com as nossas duas ODS, que são a erradicação da pobreza e a igualdade de gênero. Bom, como participantes temos o Flávio e o Ronald, e como apresentadoras temos Esté e Manuel. A minha primeira pergunta eu faço para o Ronald, que é como o autor ele retrata as condições de vidas precárias e a miséria na obra O Cortiço, particularmente em relação às mulheres e crianças. Então, as condições de vida precária e a miséria são retratadas de forma crua e realista, especialmente em relação às mulheres e crianças. O autor, influenciado pelo naturalismo, descreve o cortiço como um ambiente degradante onde as pessoas vivem em condições insalubres, sem higiene e sujeitas à violência e à exploração. Sim. E também podemos perceber que na obra o autor ele coloca muito na cara assim que as crianças elas passam necessidades de mudanças sociais. Sim. Agora, eu iria fazer uma pergunta para o Flávio, que é para você. Como é a relação da desigualdade de gênero e a pobreza no Cortiço? No cortiço, a pobreza agrava a vulnerabilidade das mulheres, que enfrentam exploração econômica, social e moral, sendo subjugadas pelos homens. Por exemplo, eles tinham total controle sobre ela, eles tinham total poder. Se eles abusassem ela de alguma forma, elas não poderiam fazer nada. Sim, um exemplo claro disso nós temos a Bertoleza, que era uma serva escravizada de João Romão e não tinha nenhuma Sim. possibilidade de ascensão de classe e era totalmente sujeita a qualquer decisão dele. Bom, como o autor aborda as formas de resistência e sobrevivência dos pobres retratados no Cortiço, particularmente em relação à questão da pobreza. O Aloysio Azevedo, ele apresenta diversas formas de resistência e sobrevivência. Um exemplo é as mulheres e as crianças. As mulheres elas se prostituem para ter um dinheiro mais fácil, uma forma de ganhar dinheiro mais fácil. Sim. O livro ele expõe muito a desigualdade e Isso. a falta de oportunidades para os mais pobres, mostrando como a sociedade ela está estruturada de uma forma a manter os presos à miséria. Flávio, de que forma a situação de miséria dos personagens pobres e marginalizados são apresentados nessa obra? A obra descreve a vida dos personagens em condições subhumanas, com degradação física e psicológica, refletindo pela luta e pela sobrevivência. Nós também vemos isso como nessa obra o ambiente onde os pobres viviam era de muita sujeira, doenças, eram sujeitos a qualquer hora falecer e nessas mesmas situações ficar, porque não tem como uma possibilidade melhor de condições de vida, procurar um hospital, enfim. Sim, a gente tem um exemplo, a, calma, é a Covid. Na Covid-19, muitas pessoas pobres morreram porque não tinham condições de pagar um hospital, um, hospi- um hospital particular. E acaba que elas morreram mais cedo. Como o autor aborda a relação entre a pobreza e a injustiça social na sociedade retratada na obra O Cortiço. Luiz Azevedo expõe a relação entre a pobreza e a injustiça social de forma crítica, mostrando como os pobres são vítimas de um sistema opressor que os mantém marginalizados. Azevedo, né, fez, ele fez uma forte denúncia sobre as desigualdades da sociedade brasileira da época, mostrando como os pobres são sistematicamente explorados e privados da oportunidade. Flávio, como a obra relata a relação entre a pobreza e a falta de acesso à saúde e a falta de educação é, e como isso pode se tornar um assunto relevante nos dias atuais. A ausência de educação e assistência médica no cortiço perpetua e a pobreza e impede a ascensão social. Um problema ainda presente até hoje em dia. Na minha percepção, eles não tinham como estudar, porque eles tinham que ralar muito para poder conseguir botar alguma coisa na mesa, entendeu? Sim, e hoje nós vemos isso de uma forma muito forte, onde as pessoas apenas
trabalham, não têm a possibilidade de estudo desde novo, apenas para sua sobrevivência, para poder ter um alimento na mesa, e isso impede o impedimento de ascensão de classe, permanecendo sempre na mesma. E como nós temos também uma personagem no Cortiço mesmo, a Pombinha, que ela chegou a ser alfabetizada, sua mãe agradecia por isso, mas no meio que ela vivia, onde no Cortiço, ela foi influenciada a virar uma prostituta, e exemplo disso é um naturalismo, né, que nós vemos. Sim. Ronald, como o autor ele retrata a relação entre a pobreza e o trabalho precário e as condições de emprego na sociedade retratada no Cortiço? Então, ele retrata a relação entre a pobreza e o trabalho precário como um ciclo de exploração e miséria do qual os personagens dificilmente conseguem escapar. Olá, essa é a nossa segunda parte do nosso podcast, ou Pode Crer. Iremos relacionar a igualdade de gênero com a obra O Cortiço. Bom, minha primeira pergunta vai para o João. João, para você, como o autor retrata a questão das relações de poder e poder masculino na sociedade retratada em Um Cortiço, e como isso afeta as relações de gênero? Eu acho que ele retrata tanto a masculina e a feminina como as meninas de hoje em dia, como se fosse tipo assim, superior, homem trabalha e mulher fica tipo assim, ela domesticando, fica em trabalho doméstico, porque sempre foi assim, até no livro. Isso a gente vê muito na nossa realidade, né? Como se mulher sempre fosse... Nossos pais, por exemplo. Pois é, nossos pais, por exemplo. Bom, meu nome é Gabriele e eu vou fazer a pergunta para a Juliana. Como o autor retrata a relação entre a desigualdade de gênero e o papel das mulheres na sociedade retratada no O Cortiço? Bem, as mulheres em Cortiço, elas são tratadas como submissas, são exploradas e são presas a papéis tradicionais, que no caso são como se as mulheres só pudessem estar em um papel, como na cozinha, ou presas só dentro de casa. E é uma coisa que até hoje em dia a gente vê em algumas Sim. famílias também, né? Em várias, na verdade. João, como Oi. o autor aborda a representação de relações de gênero em Um Cortiço em comparação com a realidade atual? E como ele pode ter contribuído para a discussão sobre o tema na peça? Eu acho que tanto os dois, às vezes, são iguais em algumas questões, mas o que me incredula, eu acho que sempre a palavra está certa, eu acho que que esse livro, como ele é antigo, ele debate muito sobre a igualdade de gênero. Eu acho que, como esses padrões da época não era muito comum aceito, tipo assim, a mulher faz isso aqui, a mulher faz isso aqui, eu acho que isso também é uma força. Sim, e naquela época a gente vê que se a mulher não fizesse isso, ia ser visto de tal forma tão ridícula, ela ia ser tão menosprezada, né? Exato. Bom, Juliana, como o autor aborda a relação entre a realidade das mulheres e a opressão de classe na sociedade retratada na obra O Cortiço? Bem, ele agrava a opressão da desigualdade, tornando as mulheres mais pobres e e ainda mais vulneráveis. Exatamente. João, Oi. como o autor aborda a representação das mulheres na literatura e na sociedade retratada em O Cortiço, em comparação a outras obras do mesmo período? Eu acho que ele retrata as mulheres como... Eu não sei muito sobre a literatura dessa época, mas acho que se a gente for analisar livros da época, eu acho que ele retrata mais a mulher como minoria e faz aquilo, faz tal. E nesse livro dá na mesma coisa, só que eu acho que ele tem um pouquinho de diferença a mais. A gente percebe bem essa diferença quando ele introduz um casal lésbico na obra. E Tem também tem um gay lá, não tem? isso, e justamente. E outras literaturas da época não introduziam esse tipo de questão, e ele introduziu. Eu acho que essa é a grande diferença. Don Quixote. Bom, Juliana, como o autor aborda o tema da violência de gênero na sociedade retratada na obra O Cortiço? Bem, ele se manifesta por meio de abandono e tipo como se fosse uma submissão que fosse forçada. Exatamente, coisas que acontecem também, infelizmente, muito hoje em dia. Em muitos casos,
E se passam no jornal também. Exatamente, contra a violência de gênero na mulher e essas coisas. Ela é amiga da minha mulher. Gente, tivemos um erro técnico e já voltamos com as perguntas. Verdade. João, como autor aborda a relação entre o feminismo e a luta contra a desigualdade de gênero na sociedade retratada em Um Cortiço? Eu acho que no livro ele não deixa muito explícito, mas basicamente a luta das mulheres vão de todo dia, desde aquela época até hoje. Ainda mais quando, eu já falei muitas vezes, a mulher da semana, a minorias, o homem, ele meio que mandava lá. A gente pode dar o exemplo como o João Romão, que ele ficava maltratando lá a Elizabeth, porque ela era escrava dele, se não me engano. Sim, a gente tem essa questão até os dias de hoje, né? Porque o feminismo nunca parou de acontecer e acontece até os dias de hoje. E de forma mais forte, né? Porque as mulheres da época, acho que talvez algumas viam de forma de preconceito. E hoje não, muitas delas apoiam super a causa. Eu acho que na época eles não viam muito como preconceito, porque eu acho que era meio que, como elas não tinham esse conhecimento, eu acho que basicamente elas vinham como uma rotina isso. Além de que também o feminismo hoje está mais forte por causa entre redações, jornais, etc. Sim, exatamente isso. Juliana, como o autor retrata as estratégias e formas de resistência das mulheres em face da desigualdade de gênero na sociedade retratada na obra O Cortiço? Bem, elas existem através da sedução, da prostituição ou da busca por um tipo de autonomia individual. Inclusive, existem também hoje em dia, Sim, que mulheres, se tornou até algo mais popular, que digamos no caso, as assim. mulheres que não têm um tipo de autonomia individual, um tipo de, como eu falo, um ganho só. Tipo isso. Elas buscam através de prostituição, para elas ganharem através disso. Exatamente. E mais acontece mais nesses lugares Sim. assim. Periferia. João, Oi. como o autor retrata a participação das mulheres das classes mais altas da sociedade, retratada em Um Cortiço, e como isso se relaciona com a relação e o papel das mulheres das classes mais baixas? A gente tem muito dessa diferença sobre, naquela época, que ainda mais era mais comum o monarquismo, sobre a rainha, a corte, realeza, tal. A maioria das vezes, é engraçado dizer, porque a mulher, ela nunca teve seu papel fundamental, tanto naquela época, mas a gente pode ver assim pela classe. Se pela classe dela era baixa, então ela não tinha direito de falar, tinha direito de fazer tal coisa. Mas quando ela é a rainha, ela tem mais poder que os próprios reis. Então vê a hipocrisia. A hipocrisia tá aí. A questão entra também com relação à erradicação da pobreza, que é o assunto da parte 1. E a gente sabe que mulheres que têm mais condições, por exemplo, de realeza e da sociedade, da elite, como as pessoas falam, brasileira, Exato. elas têm muita mais condições que mulheres de classes mais baixas, que a gente poderia destacar dentro do cortiço como Desigualdade escravas. salarial. Isso, entra a questão de desigualdade salarial, essa questão também. Bom, gente, essa foi a nossa última parte do nosso podcast sobre o cortiço, que debateu os temas sobre erradicação da pobreza e igualdade de gênero. E vocês viram que é um assunto que acontece até nos dias atuais, né? Como eu queria destacar aqui, o cortiço não morreu, apenas mudou de nome e evoluiu sua população. Vamos para os erros de gravação, meus lindos. Olá, Começou? Não, cala a boca! Eu vou apresentar. Meu Deus do céu. A nossa última parte do nosso podcast sobre o cortiço, que debateu sobre os temas. As outras, vocês viram, foi um assunto. Eu acho que isso afeta muito pelo seguinte. Obrigado. Oi! Olá! Oi!